Fala pessoal do sexto ano, professor Atos Sinício com mais uma aula de matemática para vocês. Hoje iremos ver plantas baixas e vistas aéreas, beleza? Então se liga aí na aula. Veja na tela de vocês o seguinte, você vai ver essa aí, ó, observe aí o olho. Então você vai ver isso. O que isso quer dizer? É uma vista. Se está olhando de frente, vista frontal. Se estiver olhando de cima, vista superior. Se estiver olhando de lado, vista lateral. Veja aí na tela de vocês, ó. Esse olho a gente vendo de frente. Qual que a gente vai ver? Qual a imagem que a gente vê? Observe aí que temos essa representação. Então isso é uma vista frontal. Se a gente pegar essa figura e olhar qual dessas... veja aí que a gente construiu isso. Essa representação é uma vista frontal, é uma vista superior ou uma vista lateral? Veja aí. Olha que a gente vê de cima, vai ter esta representação. Então é uma vista superior. Então olha o olho, tá vendo de cima. Então, e agora essa imagem, essa figura, vamos dizer assim, a gente olhando ou na vista frontal ou na vista superior ou na vista lateral, forma esse formato. Você vai dizer, eita, já vi, é uma vista lateral. Você olha desse formato e você vê, observa aí, ó, que temos o lado, ó, quadrado azul, do lado dele o quadrado rosa, embaixo do quadrado rosa o quadrado azul e do lado do quadrado azul e embaixo do quadrado azul o quadrado verde. Então, ó, voltando aqui, veja que deu para entender como é uma vista superior, uma vista frontal, uma vista lateral. Então você observa direito e tenta construir o desenho desta vista, certo? Então, ó, veja aí na tela de vocês este exemplo. Então aí, ó, a vista lateral, esse formato. A vista o quê? Superior. Se você olhar de cima, você vai ver nesse formato. E se você olhar de lado, você vai ver assim. É ou não é? Beleza, é. Então, ó, essa é a ideia de vista frontal, vista superior e vista lateral. Ok? Veja aí na tela de vocês, aí. Qual dessas figuras, ó, a A, B, A, C, A, D, tem uma representação dessa imagem? Veja aí na frontal. Construa, observe a figura e construa uma imagem frontal. Construa também uma lateral e construa também uma superior. Daí, você volta para a questão e vê qual dessas alternativas corresponde. Então, vamos fazer o seguinte, ó, olhando a frontal, de frente. E eu coloquei umas cores para facilitar. Veja aí, ó. Então, olhando de frente, nós iremos ter esta representação. Beleza? Então, ó, se a gente olhar lateral, a gente vai ter esta representação. Veja aí que é bem fácil, tá vendo? Ó? Embaixo tem 3, em cima dele tem uma. E na parte de cima não tem mais nada. Então, uma vista lateral. E a vista superior, de cima, você vai ver nesse formato. Aí você vê o seguinte, mas esse cubozinho, essa caixa em cima, quando você vê, você não percebe se ela está em cima. Você enxerga ela. Então, ó, se você a enxerga, tem esta representação. Então, qual é a alternativa? A gente viu que aí é a letra A, não é? A representação frontal. Deixa eu voltar. Veja aí que é a frontal aí. Nesse caso, é a letra B, ó. A frontal. A letra A, você tenta confundir. Mas você fazendo a frontal, a superior e a lateral, você vê que a representação correta é a letra B. Então, ó, veja que é bem tranquilo você fazer a vista frontal, a vista lateral e a vista superior. Então, vamos ver mais um exemplo. Veja aí na tela de vocês. Então, essa imagem. Então, ó, vamos ver que a gente percebe ao dividir em quadradinhos, em cubos, não é? Então, vê que na vista frontal existe essa representação. Tenta olhar de frente. Tá vendo? Ó? Você vê que tem 2 quadradinhos, um no meio e 3 do lado direito. Beleza. Então, ó, você olhando agora de lado. Então, é vista lateral. Veja aqui. Você olha assim, ó, aquela caixa, aquele cubinho que está lá na ponta, se você ver, ele vem para frente. Então, você consegue enxergar
nesse exemplo aí na vista lateral. E se você olhar de cima, você vai ver esta representação, que é a vista superior. Beleza? Tranquilo. Então, ó, é nesse formato, no passo a passo, que você consegue enxergar a vista lateral, a vista superior e a vista frontal. Beleza? Então, observe aí mais um exemplo com calma. Então, veja aí que aqui existe e aqui também. Você, preenche. Quando você vê de frente, essa parte vem para frente, essa vem para frente. Certo? Então, essa é a ideia. Então, vamos fazer a ideia superior. Então, de cima aqui falta, aqui falta, aqui falta. 1, 2, 3 e aqui falta. Beleza? Então, falta um, falta ali. Você não consegue ver, mas falta e coisa. Então, você vai fazer essa apresentação. Essa aqui tem, essa tem, a do meio, essa tem, essa do lado tem e aqui tem também. As outras não tem. Veja, vista de cima, superior. Agora, nesse exemplo. Então, você vai ver, essa representação. Essa parte de cima, ele vem para frente. A lá de trás, ele vem e preenche. Então, que vista a gente vai fazer? Vista lateral. Nesse caso, frontal. Essa aqui tem, essa tem e a de baixo tem também. Mas o de cima também tem, de baixo tem e aqui tem. Só a do meio, veja que a do meio não tem. Então, essa é uma vista frontal. Ok? Então, é assim. Se você está vendo atrás, você quando olha de frente assim, o que está atrás, você consegue enxergar ele na frente. Então, todas as imagens você consegue ver. A que está faltando, a que tem brecha, você não vai conseguir ver. Então, vai passar a sua imagem. Então, nesse exemplo que está aí na tela de vocês, vai ficar nesse formato. Então, essa é a vista frontal. Agora, iremos construir, nesse exemplo, as três vistas. A lateral, a superior e a frontal. Então, essa daqui, junta com essa. A do lado não tem, né? Então, veja, que vista é essa? Essa aqui, essa e essa. Que vista é essa? É a vista frontal. Veja aqui, de frente, temos aquele quadradinho faltando do lado direito, mas como tem a parte final, essa parte final vem para frente. Então, a gente consegue ver o retângulozinho na frente. Então, a de cima tem e aqui de cima tem. As dos lados não tem. Então, vista frontal. E agora, se a gente preencher essa daqui, preencher a do meio e preencher a de cima, veja que também tem a vista lateral. Aí você vê, eita, a frontal é igual a lateral. Isso. A da frente, olhando de lado, o primeiro que tem não tem, né? O primeiro falta. Mas a junção do lado esquerdo, ele vem para frente. Então, é preenchido a parte de baixo e preenchido a parte do meio. A dos lados não tem. Aí, com isso, ficou os dois iguais. E olhando a parte de cima, veja que a gente consegue ver essa daí, A gente consegue ver esse. Faltando, a gente não consegue ver, então a gente consegue ver esses dois. Então, essa é uma vista superior. Beleza? Então, voltando aqui. Com isso, a gente entendeu a vista frontal, a vista superior, a vista lateral. Agora eu pergunto para vocês. Se a gente olhar uma casa de cima, qual é a representação que a gente vê? Então, a gente vai ver agora uma planta baixa. Veja aí na tela de vocês, Olha aí a planta de uma casa onde os arquitetos eles constroem este tipo de planta. Veja que temos aí a divisão da sala, a divisão do quarto, a divisão dos dormitórios, beleza? É a divisão da cozinha, dos banheiros. Então aí é uma planta baixa. Vamos ver mais um exemplo. Veja aí que neste exemplo já temos os móveis. Então o arquiteto projetou e teve essa representação desta casa na planta baixa, onde você vê os quartos, a cozinha, a mesa, entendeu? As cadeiras, vamos dizer assim, a gente vê aí. Então, e agora, neste exemplo, também nós vemos o carro, né? Então, a vista de cima, a planta baixa. Então, a gente vê também todas as divisões da casa, onde o arquiteto ele constrói e faz este modelo para a pessoa que contrata o seu serviço. Fica bem organizado, bem tranquilo e bem dividido. Beleza? Voltando aqui. Veja o seguinte. Na geografia, como seria uma representação de uma montanha?
a topografia, né? Topografia. Como é que seria a representação da montanha na topografia? Veja aí na tela de vocês este exemplo aí. Nessa montanha, tá vendo a montanha? As alturas que tem, ó. Então, ó, com a altura esse formato, mais altos. Quanto mais alto, vamos dizer assim, mais ponta tem, fica mais fino. Então, ó, essa última camada é a representação da montanha, então é a topografia. Veja que os ciclos estão diminuindo, então quer dizer que essa montanha é alta, ok? Veja na tela de vocês a seguinte informação. Observe. A topografia ocupa-se em representar superfícies tridimensionais, que é o 3D, em planos 2D, através de linhas chamadas curvas de nível. Essas linhas representam o contorno de uma superfície numa determinada altura. Então, ó, imagine uma montanha em cima de uma base perfeitamente horizontal. Agora imagine corte dessa montanha, paralela ao chão. Um corte é feito a cada 100 metros, por exemplo. Cada um desses cortes terá o contorno e esse contorno pode ser projetado no chão. Então, daí a gente já tem ideia de vista, né? Vista superior. Então, vai projetar no chão. O trabalho de um topógrafo consiste em representar o relevo como projeções numa folha de papel. Então, observa aí que tem o seguinte, ó, essa montanha, onde tem os níveis, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Então, ó, o trabalho de um topógrafo consiste em representar o relevo como projeção numa folha de papel. Esse aqui é a folha de papel. Então, essa representação que tem aí embaixo é a representação desta montanha. Então, ó, voltando aqui. Então, você acabou de ver que podemos colocar numa planta baixa, numa folha de papel, as camadas, assim, da montanha. Então, com isso, a gente percebe uma vista superior da montanha. Esse é o trabalho do topógrafo. Agora chegou o momento onde iremos ver algumas ruas e alguns monumentos. Beleza? Se liga aí agora. Veja aqui, pessoal, que a gente abriu o Google Terra. Então, você procura no Google Terra e representa, ó, a vista superior de casas e de terreno. Nesse exemplo aqui, a gente abriu o Instituto Ricardo Brenan. Está aqui, ó, está acusando encerrado temporariamente, onde a gente consegue ver essa parte em verde que é a mata. E do lado temos o Museu de Castelo São João. Beleza? Vamos fazer uma pesquisa aqui, ó. Vamos procurar o quê? Avenida Caxangá. Avenida Caxangá. Vamos ver o que aparece. Madalena e Putinga. Então, ó, ele vai até a Avenida Caxangá e está aí a Avenida Caxangá. Então, ó, veja aqui a representação do bairro da Avenida Caxangá. Então, ó, a gente vai ver o seguinte: autoescola, ponto de autoescola, escola técnica aqui, ó, professor estadual, professor. Então, ó, a gente consegue andar e ver. Veja aqui, ó, pessoal, o Parque do Caiara, tá vendo? A gente consegue ver o Parque do Caiara. Vamos descer mais um pouco essa representação de vista. Então a gente consegue ver a rua perfeita. Tá vendo, ó? A rua perfeita, a creche, ó. A gente vem para cá, Igreja de Cristo, ó. Escola Municipal, ó, João 23. Aqui tem a Escola Joaquim Xavier de Brito, nesta rua. Então, consegue ver, ó, os prédios, o Ministério, ó, Rocha. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver agora o Ibura. Vamos abrir aqui, Ibura. Vamos ver a apresentação do Ibura, Recife, ó. Então, ó, veja que temos aí o Coab. Aí eu apresento para vocês. O que é essa parte aqui, pessoal? Ó, Praia de Boa Viagem, Parque Dona Lindu. Essa parte é o oceano. Veja a imensidão do oceano. Então, ó, Parque dos Manguezais, o Pina. Olha aqui o Pina. Então, ó, vamos voltar, ó, por Ibura. Vamos descer aqui no Ibura. Ó, o aeroporto, ó. Veja aí, pessoal, o aeroporto como é. Tá vendo?
Bem interessante a vista superior do aeroporto. Então, ó, IPCEP, por aqui, ó, Policlínica Maternidade Professor, ó, Escola Municipal, e aqui temos o Jordão, Jardim Jordão, o Fórum. Então aqui é a apresentação, ó, Praça do R5, Ibura. Então temos todos esses entradas, ó, dá para ver as ruas, as casas. Também aqui, ó, esse terreno aqui, ó, que tem, ó, terreno, dá para ver as fábricas, ó, tudo a representação de cima. Bem interessante, ok? Então isso aqui, pessoal, é o Google Terra, onde a gente consegue ver. Vamos fazer um monumento. Vamos ver onde. Qual é o monumento aqui? Torre. Vamos estar Paris. Paris, França. Na capital. Vamos dar uma olhada lá em Paris. Então, ó, vamos viajar para Paris sem sair de casa. Então, vai estar criando, chegando em Paris. Você chegou em Paris. Ok, deixa carregar um pouco. Então vamos descer para a gente ver o detalhe. Assim se carrega direitinho. Então, ó, com isso você consegue ver Paris, ó. Ó, Landau, Luxemburgo, né? Jardim de Plantes. Então, ó, quarto. E aqui você consegue ver Paris, ó. Você consegue ver qualquer parte do mundo. Agora, interessante. Vamos ver o que? O deserto. Vamos ver o deserto. E aí, curiosidade de ver o deserto. Qual o deserto que a gente vai ver? Deixa eu ver se a gente consegue encontrar um deserto. Conseguiu ver? Não, deixa eu só ver aqui se tem deserto. Não tem como ver, né? Então, Recife, não. Tá. Não tá, Saara. Olha aqui, agora sim, o deserto do Saara. Veja que interessante. Olha a viagem. Argélia, tá vendo? Olha o deserto aí, pessoal. Vamos descer, ó. Veja que massa. Deserto do Saara, olha aí. Isso é o que? Realmente, isso aí é areia. Então, ó, a Líbia, o Egito, beleza? Porto de Sudão. Então é bem interessante. Você consegue viajar sem sair de casa, ok? Veja que interessante que a gente acabou de ver. A gente deu uma passeada pelo mundo sem sair da nossa casa. Então a gente viu Paris, a gente viu o deserto, a gente viu o aeroporto, beleza? Então você consegue explorar. Coloca aí Google Terra, beleza? Ou se não, Google Terra em inglês. Então você procura e passeia pelo mundo. Você vai para a França, para a Argentina, ver a vista superior da Casa Branca. Então você consegue ver e viajar pelo mundo sem sair de casa. A gente viu, bem interessante, o deserto. Não é que a gente olhou, a gente identificou a Líbia, o Egito. Bem interessante mesmo. Então com isso, a gente finaliza a nossa aula e até a próxima.